Olá, bom dia, alunos do primeiro ano, tudo bem? Desejo aí um ótimo retorno a vocês e a partir de agora a gente começa o terceiro bimestre e nesse terceiro bimestre, nessa primeira semana, a maioria dos professores vão estar fazendo aí revisão com vocês daquilo que foi trabalhado no início do ano e outros já vão iniciar os conteúdos já especificamente aí do terceiro bimestre. No meu caso, eu já vou começar com vocês já o conteúdo do terceiro bimestre também. Que nessa primeira aula, nessa primeira semana, a gente vai ter aula aí 2 vezes por semana, que vai ser na segunda e na sexta, de 1h30 até 2h30. Então, nessa primeira semana, a gente vai estar estudando o gênero textual poema, certo? E nessa primeira aula, eu já fiz aqui um formulário para vocês responderem. Esse formulário já vai estar disponível nesse horário que eu mencionei para vocês. E eu também estarei online, através do Google Meet, nesse horário, para estar tirando dúvidas, fazendo outras explicações. Aqui agora eu estou gravando um vídeo para vocês, para que vocês já consigam responder. Mas no horário de aula que a escola determinou, a gente vai estar tirando as dúvidas individualmente, tá bom? Então, como eu disse, essa primeira aula, a gente vai estar trabalhando aqui o gênero textual poema. Esse material ele foi retirado lá do livro Aprender Mais, que é aquele antigo caderno educacional do Governo do Estado, unidade 1, que é primeiro ano, volume 3, que primeiro ano está aqui ainda, né? A unidade 1 é a unidade 1 lá da parte de língua portuguesa, né? O volume 1 de língua portuguesa do primeiro ano. As páginas, inclusive, desse material estão lá entre as páginas 77 e 80. Esse material vocês podem encontrar facilmente pelo Google. Se vocês digitarem Aprender Mais dessa forma, o caderno educacional, então tem essas palavras-chave, vocês vão conseguir encontrar normalmente, ok? Muito bem, então, quando abrirem o formulário, primeira parte, como sempre, eu peço para vocês colocarem aqui o nome de vocês. Vou colocar o meu aqui como teste, certo? Ok, a turma, vou marcar aqui aleatoriamente, para vocês verificarem que não pode ficar em branco, né? Então, onde tem um asterisco de vermelho no formulário, seja pelo computador, seja pelo celular, vocês vão ter que marcar alguma coisa, responder alguma coisa, certo? Ok, o primeiro poema que a gente vai estar iniciando aqui o trabalho é o poema Mortal Loucura, que é do Gregório de Matos Guerra, onde ele diz o seguinte: na oração que desaterra a terra, quer Deus que a quem está o cuidado dado, pregue que a vida é emprestado, estado, mistérios mil que desenterra, enterra. Quem não cuida de si, que é terra, erra. Que o alto rei, por afamado, amado, é quem que assiste ao desvelado lado. Da morte ao ar não desaferra, aferra. Quem do mundo a mortal loucura, cura. A vontade de Deus sagrada, agrada. Firmar-lhe a vida em atadura, dura. Ó voz zelosa, que dobrosa, melhor, que dobrada, brada. Já sei que a flor da formosura, usura. Será no fim dessa jornada, nada. Muito bem. Quanto à estrutura desse poema, a gente tem um poema que nós chamamos de... ele tem 4 estrofes. Vou falar um pouquinho primeiro sobre a estrutura dele, aí eu menciono o nome do poema. Eu iria falar para vocês, mas é o soneto, já adiantando aqui para vocês também. Então, o poema é um soneto. O soneto é composto por 4 estrofes, sendo 2 tercetos e 2 quartetos. O que é um terceto? É uma estrofe de 3 versos. Estou aqui mencionando para vocês, não sei se está dando para visualizar, mas imagino que sim. As 2 últimas estrofes são de 3 versos cada uma. Cada linha nós chamamos de verso, né? E 2 quartetos. As 2 primeiras estrofes são de 4 versos cada uma. Nós temos as rimas, né? As rimas intercaladas. Olha só, a palavra terra, aqui na primeira estrofe, no final da primeira estrofe, rima com terra, que está no último verso da primeira estrofe. E que rima também com erra e aferra, na estrofe seguinte. E nós temos aqui dado, que rima com estado, amado com lado, e aí nós já temos uma outra organização. Olha só, cura, que rima com dura,
e usura. E aqui, agrada, que rima com brada, e nada. Então, as rimas, elas aparecem nesse local do poema, certo? Cada verso, se nós fizéssemos aqui se a gente fosse dividir as sílabas poéticas, a gente encontraria 10 sílabas poéticas em cada um deles, sem exceção, todos eles. Essa é a estrutura do soneto, que inclusive é um tipo de poema que foi bastante trabalhado na época do parnasianismo no Brasil, o movimento literário que nós tivemos no século XVIII, que a gente teve lá o Olavo Bilac como principal poeta, ok? Muito bem, mas nesse momento a gente vai fazer uma espécie de interpretação, né? Primeira questão diz o seguinte: no trecho, já sei que a flor da formosura, usura. Essa barra aqui indica que começa outro verso, né? Então, será no fim dessa jornada, nada. Fecha aspas. Então, esse é um trecho que foi citado lá do poema anterior. Aí vem a pergunta: o que se pode inferir do pensamento do eu lírico sobre a vida? No caso, inferir aqui, identificar, constatar, né? Eu coloquei 4 opções para vocês analisarem e, é claro, assinalar aquela que vocês considerarem correta. Então, por exemplo, pode-se inferir do pensamento do eu lírico sobre a vida que, apesar da beleza, a vida é efêmera. Tudo que se vive passa, e no fim não seremos nada. Leiam também as outras e vocês marquem. Eu vou marcar uma aqui como apenas exemplificação para vocês, certo? Segunda questão. No verso, será no fim dessa jornada nada. Qual é a intenção do autor ao empregar a expressão fim dessa jornada? Aqui, simplesmente, vocês vão interpretar o que ele quis dizer com o fim dessa jornada. Uma dessas opções aqui marca claramente. Eu nem vou marcar aqui aleatoriamente, como eu disse, só porque eu não posso passar para a próxima parte sem marcar, né? Questão 3. O que o uso das reticências sugere sobre o eu lírico? Quem é eu lírico? Eu lírico é aquela voz que fala no poema. É como se fosse o narrador ou o poeta. Só que no poema nós não falamos que é o autor, que é o poeta em si. Nós chamamos essa figura de eu lírico, certo? Então, lá no poema, vamos voltar lá para vocês verificarem, a gente tem a utilização de reticências em todos os versos. Então, ele escreve alguma coisa, utiliza reticências e conclui com uma nova palavra na frente. A pergunta, então, é: o que o uso das reticências sugere sobre o eu lírico? Analisem cada um e marquem também. Vou marcar aqui aleatoriamente, como eu disse, simplesmente para passar para a próxima página. Temos agora uma continuação, um outro poema, também do Gregório de Matos. Todos os 3 poemas dessa atividade são do Gregório de Matos. Nós temos 3 poemas e 10 questões ao todo. Então, esse próximo poema aqui rompe o poeta com a primeira impaciência, querendo declarar-se e temendo por ousado. Onde o autor diz o seguinte: anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente. Em quem, senão em vós, se uniformara? Quem veria uma flor que a não cortara de verde pé, de rama florescente? E quem um anjo vira tão luzente que por seu Deus o não idolatrara? Se como anjos sois dos seus altares, foreis o meu custódio, a minha guarda, livrara eu dos diabólicos azares. Mas vejo que, tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Lembrando aqui que a linguagem é um pouco arcaica, né? O Gregório de Matos escreveu lá no século XVII, então é um período diferente do nosso, inclusive, né? Próxima questão, questão 4. Qual é o assunto principal do poema? Assunto é o tema, é a respeito de que fala. Analisem também e marquem uma lá que vocês considerarem correta. Como eu disse, estou marcando aqui até sem fazer a leitura com vocês, simplesmente para passar para a próxima parte. Questão 5. Observe as seguintes palavras: anjo, angélica, flor e florente. Que efeito de sentido é criado por esse recurso empregado pelo autor? Analisem também. Certo? Sobre recurso aqui, eu posso adiantar para vocês a questão da sonoridade e da assonância, né? Que é a repetição de certos termos dentro do poema. Então,
Para vocês responderem essa questão com mais clareza, podem até pesquisar aí sobre sonoridade, que é essa palavrinha que aparece aqui em vários momentos, e assonância. Assonância com 2 S, tá bom? Questão 6. Nos versos, anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser Angélica flor e anjo florente. Que efeito de sentido o emprego da vírgula nesses 3 primeiros versos cria? Analisem também sobre a utilização da vírgula, né, que a gente já traz um pouquinho da gramática, e vocês marquem aquela que considerarem correta. Questão 7. No verso, mas vejo que tão bela e tão galharda, está entre aspas, foi retirado, né, um verso do poema, aí vem, explique qual é o tipo de relação que a palavra mas, né, estabelece entre as estrofes. Então, aqui a gente está fazendo também uma interpretação da parte gramatical, a utilização da palavra mas. Que palavra é essa, né? 8. No verso, isso é ser flor e anjo juntamente. Há um termo responsável por estabelecer uma relação entre os períodos que compõem o enunciado. Que termo é esse e qual relação ele estabelece no trecho? Analisem também e marquem lá que vocês considerarem correto. Essa aqui eu não marquei. Vou marcar aqui, senão não passa para frente, tá vendo? Última parte. Então, aqui nós temos as questões 9 e 10 para finalizar. Outro poema, como eu disse lá no início, do Gregório de Matos Guerra, que é Jesus Cristo Nosso Senhor, onde o poeta diz: pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vos irar tanto pecado, a abraçar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tal repentino, vos deu, como afirmais, na sacra história. Eu sou o Senhor, ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Questão 9. Em eu sou o Senhor, ovelha desgarrada, cobrai-a e não queirais, pastor divino. A palavra a refere-se a quem? Então, simplesmente analisar esse trecho, certo? Que foi destacado, vem até aqui no caso, né? E pergunta, essa palavrinha a, que está aqui juntamente com o verbo cobrai, onde aparece cobrai-a. Esse a refere-se a quem? Então, marquem lá também aquela que vocês considerarem correta, certo? E, por fim, que tipo de linguagem é empregada no texto? Quanto aos tipos de linguagem, nós podemos falar de linguagem coloquial, culta, padrão formal, jornalística, literária, dentre outras que eu nem citei aqui. Analisem a linguagem do poema e marquem adequadamente. A última questão, tá bom? Então, quando vocês marcarem, assim que concluir, vocês vão enviar, como vocês já têm costume de fazer, e a partir daí está tudo ok. Lembrando, mais uma vez, que eu espero por vocês às 13h30 de hoje, dia 3/8 de 2020, para a nossa aula através do Google Meet. Eu estarei compartilhando com vocês o link dessa reunião dentro dos grupos de WhatsApp, tá bom? Muito obrigado a todos e espero vocês nesse horário, tá bom? Valeu!